Olá, gente! Estou de volta, seu professor Rodrigo Barbosa. Na aula de hoje, de Sociologia, a gente vai falar um pouquinho sobre política, sociedade, um pouquinho da forma como a política mudou junto com a sociedade e também vamos falar de alguns movimentos sociais que vão começar a ganhar força no começo do século XX e hoje, no século XXI, fazem parte muito presente nos diversos sistemas políticos de diversos países, não só na América, não só na Europa, mas em todo o globo. Tá? E cada vez nós vemos maiores participações desses movimentos sociais como uma forma de combater certos autoritarismos, né? E dar mais voz a algumas classes sociais ou ideologias dentro das suas devidas sociedades, né? De acordo com as suas próprias mazelas, para o que elas querem, o que elas demandam. Então, antes da gente de fato começar a falar, né, basicamente, vamos então fazer um breve histórico, né, sobre como que começa a se desenvolver esse pensamento político. Para começar, você precisa ter noção, e a gente já comentou isso em aulas de filosofia e também de sociologia, do que é a política. A política, o nome político, ele vem da palavra grega polis, né? Então, o que é a polis? Esse tipo de cidade, denominada polis, vai surgir lá na Grécia Antiga, durante um momento histórico da Grécia, denominado Grécia Clássica. Nesse período, a gente vai ter o abrilhantamento de algumas cidades-estado, né? Mas em ênfase, como assim, detendo praticamente todo o poder cultural, de influência e inclusive militar, que era fundamental naquele período, a gente vai ter a cidade-estado de Atenas e a cidade-estado de Esparta. Essas duas cidades, por serem cidades grandes, elas tinham um centro, né, um centro da cidade, que reunia ali alguns artifícios, algumas coisas que as tornavam particulares em relação às outras. Então você tem ali um mercado muito bem estabelecido, prédios públicos muito bem monumentados, né, com uma estrutura muito majestosa e, inclusive, uma estrutura de organização bastante harmoniosa, apesar dela decair ou se promover durante muitos momentos que a história teve, né? Já que, como a gente falou, e em história vocês devem ter abordado bastante isso aí, a gente, durante a Idade Antiga, praticamente se travava guerras dia sim, dia não, semana sim, semana não, ok? Então, as maiores cidades, elas eram chamadas de polis. A gente pode colocar aí outras como Mênfis, no Egito, a gente pode colocar Damasco, hoje capital da Síria, né? Na época lá da Pérsia, a cidade de Persépolis, certo? Essas aí são as consideradas polis. E as polis na Grécia, principalmente lá em Atenas, né, que se pautava pela democracia, que vai criar esse tipo de governo do povo através das ideias filosóficas, ditadas principalmente após a chegada do Sócrates e potencializada com os argumentos de Platão. O corpo político ele vai se estabelecer. Um governo do povo, uma democracia, ela conta com um governo chamado representativo. Então, eu elejo um candidato e esse candidato, uma vez eleito, ele deveria, né? Ele deveria fazer um papel de administração de acordo com o meu querer. Então, o papel do político nada menos é do que fazer aquilo que o seu eleitor, que o seu eleitorado demanda. Se eu não gosto, por exemplo, de política de armamento, eu vou votar num cara que fala que tem que armar todo mundo? Não. Eu vou votar num cara que fala que está errado armar todo mundo. E assim por diante.
Tá? Então a política, ela surge na polis. Vamos lembrar, a política ela é uma ciência social. A política ela é parceira das ciências humanas. Se você não é de humanas, como é que se fala na faculdade? Como é que se fala na escola? Ah, eu não sou de humanas, eu sou de exatas, né? Olha como é que o nome diz, ciências exatas. 1 mais 1 é 2. Ponto final. Político bom e político ruim. Político bom pode se tornar ruim? E um político ruim pode se tornar bom? Pode. Pessoas, seres humanos, políticos, em seus diversos afazeres, eles são mutáveis. E é isso que caracteriza a política como sendo uma ciência social, uma ciência humana. O político, ele não é exato. Você não tem como prever o que ele vai fazer, certo? Ainda lá na Grécia, pessoal, foram instituídos alguns direitos e deveres, certo? A partir da chamada cidadania, né? A Grécia, ela não era um país naquela época, ela era uma região, tudo bem? Dessa forma, os reinos que se estabeleciam, eles se autodenominavam cidades-estados. As cidades-estado, se você nascesse, por exemplo, em Atenas, o que você era? Bom, eu sou grego, porque eu moro na região grega. Beleza, até tudo bem. Agora, eu sou grego, mas eu sou, em primeiro lugar, um cidadão ateniense, um cidadão espartano. E por ser um cidadão ateniense, eu tenho o direito de escolher quem vai me governar. Eu tenho o direito de ter uma cidade bem guarnecida, segura para eu viver, né? É a cidadania que vai garantir os seus direitos. E essa promoção civil, pessoal, ela vai permanecer até os dias de hoje, tá? Você só tem direitos nas leis, nos afazeres de um cidadão, se você tem a nacionalidade daquele local. Então, eu sou brasileiro, ok? Eu poderia concorrer a um cargo executivo nos Estados Unidos? Por exemplo, eu poderia ir para os Estados Unidos, morar lá 20 anos da minha vida e me candidatar à presidência? Não. Morar em outro lugar não me faz cidadão daquele lugar. Me faz um residente. Então, eu só posso exercer esses direitos no meu país. Beleza? Hoje em dia tem o fato da nacionalidade reconhecida, né? Um país ele pode me reconhecer como cidadão e a partir desse reconhecimento, aí eu posso fazer esse tipo de coisa. A gente tem nomes aí que a gente pode citar como exemplo, né? O ator de ação Arnold Schwarzenegger. Acredito que você conheça, né? O Arnold Schwarzenegger, ele é de nacionalidade austríaca. Mas devido ao sucesso dos seus filmes, né, ele acaba tendo a nacionalidade americana dele reconhecida pelos Estados Unidos e ele chegou a ser governador da Califórnia durante bastante tempo, né? Um outro, Adolf Hitler. Hitler era de uma região da Baviera, ou seja, a nacionalidade de Hitler era austríaca. E Hitler, para se tornar Führer e criar o Terceiro Reich, que levou a Alemanha à Segunda Guerra Mundial, ele precisou ser reconhecido alemão. Então, percebam a importância dessa cidadania, beleza? Se ser cidadão te dá direitos, né, é porque esse Estado ele tem deveres para com você. Você me escolheu líder da sua cidade-estado, líder do seu país? Poxa, então eu tenho que fazer por onde, né? Eu tenho que te dar educação, eu tenho que te dar saúde, eu tenho que te dar segurança, eu tenho que fazer você trafegar pelas ruas da sua polis, da sua cidade, sabendo que nada vai acontecer com você. Esse é o dever do Estado, né? Ou pelo menos é isso que o Estado deveria fazer, ok? A gente já citou a democracia, né? Ela surge lá em Atenas. Posteriormente, ela vai fazer parte ali de um período da Roma Antiga, chamado República Romana, mas logo vem o Império, né? Esse Império Romano, ele vai ser fortalecido pela instituição da religião católica, lá durante o finalzinho do século II, depois de Cristo, e uma vez que o catolicismo se implanta no Império Romano e depois se espalha por todo o mundo, os países
descendentes, vamos assim dizer, desse Império Romano, acabam carregando consigo essa monarquia autoritária, tá bom? Então veja que interessante, a gente está falando de um sistema político, a democracia, que foi criado, pessoal, há quase 3.000 anos atrás. 3.000 é exagero, vai, há uns 2.400 anos atrás aproximadamente, tá? Quando que a democracia vai dar certo? Hoje. Um mundo democrático, um mundo onde o povo governa, é uma coisa muito atual, é uma coisa da idade contemporânea. Sistemas políticos, eles demoram a ser implementados. Vai demorar séculos, vai demorar mais de 1 milênio para a população compreender que ter um rei ali mamando, né, nas tetas da máquina pública não é algo bom. Bom era escolher alguém do povo, que entende o problema do povo e que, uma vez que entende, vai ou deveria fazer mudanças propícias para que esses problemas não sejam mais problemas, tá? Então, essa é a função da democracia, a função do Estado, isso é cidadania, a polis é onde vai ser criada a política. Bom, tendo feito aí um pouquinho dessa introdução, o tempo vai passar um pouco e a gente vai agora compreender um pouquinho coisas que já falamos nas aulas de filosofia. Então agora a gente só vai pincelar, né, aparar algumas arestas para você deixar tudo bem formadinho na cabeça. Ainda na Idade Antiga, a gente vai ter um grande nome da filosofia, um ateniense chamado Aristóteles. Falamos dele em uma das primeiras aulas de filosofia que a gente teve esse ano. E o Aristóteles, pessoal, se destacou muito durante o seu tempo como filósofo, como o principal nome de Atenas, né? Tanto se destacou que esse moço aí foi professor, foi tutor de um menino que posteriormente seria reconhecido pela história como Alexandre o Grande, o maior conquistador da antiguidade, né? E o Aristóteles, ele compreendia a política, né, de uma forma a tomar toda a sociedade. Segundo Aristóteles, a visão dele para uma política ideal, para uma política onde todos os problemas seriam vistos da maneira adequada, seria um problema ali, uma solução, né, gerada através de uma sociedade política, uma sociedade politizada, a compreensão dos meus direitos e deveres, né, a compreensão de fazer o correto de acordo com o senso comum e não o melhor para mim, ok? Então, não há uma compreensão de justiça, há a compreensão de justiça, certo? A justiça não é sua nem minha. A justiça, ela está escrita num livro, aqui no Brasil, no caso. Esse livro foi escrito em 1988, ele se chama A Constituição Cidadã, beleza? E o juiz se pauta, o juiz julga de acordo com aquela Constituição. Ou deveria julgar, ok? Todo o resto, qualquer desvio desse tipo de informação, desse tipo de ação, configura corrupção, configura até mesmo demagogia, se a gente for para abrir um pouco mais aí o leque, beleza? O Aristóteles, ele não vai obter sucesso, né? Assim como a maioria dos filósofos que pregaram a sua visão de sociedade ideal, né? Ele mesmo, quando prega aí uma sociedade politizada, né? Onde filósofos, eles seriam os regentes de uma nação, inclusive estudos advindos do Platão, né, que escreveu lá a República, dizendo que deveríamos ter um primeiro Estado, né, uma sociedade política pautada por filósofos. O Aristóteles não vai conseguir isso aí, obviamente, né? Ele vivia num país imperial, né? E que, inclusive, depois da morte do Alexandre, vai acabar se desestruturando completamente, com tamanha força que, inclusive,
vai gerar o fim aí da glória que a Grécia Antiga tinha até então. Beleza? Bom, vamos fazer um pequeno intervalo e dentro de alguns instantes a gente já volta.